Era uma vez um rei. Um rei que, para variar, não estava feliz, e sim com sono. Sua Majestade, Sua Sonolência, o rei Pantufo. O sono de um rei jamais deveria ser interrompido, que conste em todos os meus decretos. Sim, Majestade. Que aborrecimentos não tem que passar um nobre como eu por causa de seu povo. Ingratos! Sua aborrecência, o rei Pantufo, acaba de descobrir que em seu reino seus súditos não prestam atenção em seus decretos. Ao invés disso, ficam pelas praças ouvindo histórias. Tragam-me todos os contadores de histórias aqui. Exijo que me digam qual o segredo para manterem multidões aos seus pés ouvindo histórias. Com todo respeito, Sua Incoerência, todos os contadores de histórias? Mas é claro, assim como eu possuo todas as aves que piam do mundo inteiro, possuirei todos os segredos dos contadores de histórias. O rei Pantufo deu essas ordens porque ele queria se tornar um contador de histórias. Um contador de histórias sonolento. Pode isso? Serei eu! Eu e mais ninguém a atrair a atenção de todo o meu povo. Multidões ficarão inebriadas com a minha eloquência. Majestade, Sua sonolência cochilou, Majestade. Tragam-me os contadores de histórias. Sim, Sua Exigência. No castelo, preparou-se um belo e completo banquete. Todos aguardavam para saber como se dariam as coisas. Então, vieram contadores de toda parte, contadores de histórias que dominavam as belas artes dos contos, das fábulas, das lendas e das parlendas. O rei Pantufo, observando-lhes sonolentamente os gestos... Eu já ia dormindo também. Bom, como eu ia dizendo, o rei Pantufo, observando os gestos, as palavras dos contadores de histórias, deu-lhes a seguinte ordem. A partir de hoje, eu exijo que vocês escrevam tudo a respeito das qualidades de um bom contador de histórias. Depois... Sua Incoerência, o rei Pantufo, despediu os contadores de histórias entre bocejos e retirou-se para os seus aposentos reais. Os contadores de histórias saíram dali e só voltaram ao Castelo Real após 5 anos, trazendo com eles milhares e milhares de livros. Sua indolência, o rei Pantufo, ficou insatisfeito. Como ousam interromper meus sonhos para os meus olhos ver tantos livros? São muitas páginas para um rei ocupado como eu ler. E despediu os contadores, exigindo que eles traduzissem tudo aquilo. Aí mais 5 anos se passaram e os contadores de histórias voltaram, trazendo com eles um só livro, mas bastante pesado. Sua Majestade, o rei Pantufo, como sempre muito sonolento, não tinha tempo para ler. O tempo dele era entre seus travesseiros, roncos e pequenos cochilos. Não. Voltem, não é nada disso. Escrevam tudo em uma só página. Escrevam apenas o essencial. Os contadores de histórias passaram mais 5 anos trabalhando na essência do assunto. Finalmente trouxeram para o castelo um envelope e dentro dele apenas uma folha.
Oh, muito bem! Espero não ter sido despertado do meu sono real em vão. Oh! Sua Majestade, Sua Sonolência, o Rei Pantufo, pensava que de posse daquela única página, ele poderia se tornar o único e o melhor contador de histórias do reino. E aqueles haviam se tornado seus rivais. Oh, obviamente! Sendo assim, se o rei se livrasse de todos eles, não haveria como não se tornar o único contador de histórias. Oh, que grande ideia! Então o rei anunciou: eu, pessoalmente, agradecerei a um dos contadores de histórias por ter trazido para mim a essência de um contador de histórias em apenas uma página. Assim foi feito, e outro e mais pomposo banquete foi preparado para homenagear todos os contadores de histórias. Sua concorrência, o Rei Pantufo, iria receber majestosamente em seu palácio cada um deles. Sua Malevolência, o Rei Pantufo, oferecia um prêmio a cada um e em seguida oferecia a porta de saída. Porém, lá fora estava um carcereiro, esperando para encerrar em prisão o pobre infeliz. Depois de calar a voz de todos os contadores de histórias, o sonolento Rei Pantufo finalmente resolveu ler o que estava escrito na única página, que continha o conhecimento, a experiência, a importância da essência de um contador de histórias. Sonolentamente, o emocionado Rei Pantufo abriu o envelope e retirou a folha. Nela estava escrita apenas uma frase: o melhor contador de histórias é aquele cujas histórias serão lembradas muitos e muitos anos depois que seu próprio nome tenha sido esquecido. O Rei Pantufo, assim que percebeu que para se tornar um contador de histórias correria o risco de ter o seu nome esquecido e que sim, as histórias seriam lembradas, desistiu de ser um contador. Oh, meu nome esquecido? Jamais! Sua decadência, o Rei Pantufo, continuou a ser um rei sonolento, e o seu reino pouco a pouco foi adormecendo. Até hoje, ele não contou nenhuma história, nem essa aqui. E se essa é a sua primeira vez aqui no Reino do Varal de Histórias, se inscreva no canal e venha fazer parte do Varal de Histórias. E a história de hoje foi O Melhor Contador de Histórias, um conto de tradição africana adaptado pelo Varal de Histórias. E os beijos? Os beijos de hoje vão para Luísa Nunes, Gabriel, Guilherme e Maísa. Eles são irmãos e eles moram em Assis Chateaubriand, Paraná. Também vai beijo para Rafaela, de 4 anos, de Cuiabá. Para Maju, de 4 anos, de Franca, São Paulo. Para Camila Colombo, de Araçatuba, São Paulo. Para Ana Luísa, de 4 anos. Para Maria Júlia, de 2 aninhos. O Davi Lucas, de 5 anos. Eles são irmãos e eles são de Cruz das Almas, Bahia. Também para Sandra, de 7 anos, e Iro, de 3 anos, que também são irmãos. Eles são de Santos, São Paulo. Crianças, um beijo carinhoso para vocês. E não se esqueçam, porque todo sábado, 11 horas da manhã em ponto, nós temos um encontro marcado aqui no Varal de Histórias. Mesmo se vocês estiverem com sono, nós estaremos aqui esperando por vocês. Um beijo e até a semana que vem.